Olá, sou o Thomas, sou aluno da Unilab, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Eu faço o curso de Administração Pública, estou no quinto semestre do curso, né? E aí eu fui selecionado a participar, né, do projeto de pesquisa e iniciação científica, que traz como um tema, né, sobre a luta e pela terra por condições dignas de trabalho, né, dos povos indígenas, em especial do povo indígena Canindé de Aratuba. E o tema principal do projeto, né, é etnografando a exclusão includente dos Canindé de Aratuba no mundo do trabalho, entre os anos de 1988 a 2022 no Ceará. A minha experiência, né, quanto ao tema, sobre a orientação do professor Dr. Roberto Kennedy Gomes Franco, né, a experiência sobre o tema, eu sou indígena Canindé de Aratuba, eu fui aluno da Escola Indígena Canindé de Aratuba, né, durante todo o ensino fundamental e ensino médio, e eu trago a experiência de viver, né, na comunidade e saber a realidade sobre a inclusão e a exclusão também dos meios de trabalho, né, culturais e até, né, fora da comunidade. E, né, eu trago a experiência sobre um projeto que foi desenvolvido na comunidade, juntamente com a escola, né, o projeto de Minha Escola da Comunidade, onde os alunos, né, tinham essa interação com os meios, né, de trabalho da comunidade, e eu tive a oportunidade de ser monitor, né, desse projeto. A introdução do projeto, né, ele traz uma proposta investigativa, na qual desejamos etnografar a inserção de trabalhadores e trabalhadoras indígenas no mundo do trabalho nos tempos neoliberais, especificamente a exclusão e inclusão, né, do mundo do trabalho contada pelos Canindé de Aratuba. O povo Canindé de Aratuba é dividido em dois povos, o povo Canindé de Aratuba e o povo Canindé de Canindé, no estado do Ceará, no nordeste do Brasil, entre os anos de 1988 a 2022. Conceituamos a exclusão e inclusão como um ato em que o mercado colonial, mercantilista e capitalista, ao tempo que esbulha ao longo da história as terras originárias dos povos indígenas. Ou seja, durante esse processo colonialista, né, os povos indígenas foram esbulhados durante vários anos em vários territórios, né, e os exclui das suas relações de produções ancestrais. Durante esse período, os povos indígenas foram inferiorizados de praticar suas próprias culturas trabalhistas, para incluí-los como força de trabalho compulsória, escravizadas ou até assalariada. Todas as formas precarizadas de inserção no mundo do trabalho, né? E aí, conclusivamente, né, a exclusão includente mantém a marginalização de alguns grupos sociais, negando assim a efetivação dos direitos humanos na sua plenitude. Isso nos faz perceber o quanto ainda a crítica é feita por Marx e Engels, né, é atual, ou seja, como nos ajuda a compreender dialeticamente a lógica desigual e combinada de exclusão includente dos povos indígenas no mundo do trabalho entre os anos de 1988 a 2022. Né? Isso reforça justamente o ponto abordado, né, de que os povos indígenas, durante vários tempos, foram impedidos das práticas de trabalhos, né, culturais, e efetivamente, durante os processos colonialistas, né, essa exclusão, de fato, né, de propor as suas práticas. A metodologia do projeto, né, metodologicamente, né, a gente buscaremos efetuar um cruzamento de fontes diversas, né, as entrevistas gravadas com os indígenas, né, com as próprias lideranças indígenas e também com os trabalhadores e trabalhadoras indígenas de diversos meios de sustento, né, tanto práticas culturais como artesanato, enfim, várias práticas trabalhistas, até os meios assalariados, né, quais meios os trabalhadores e trabalhadoras estão envolvidos. Essas observações serão produzidas por um diário de campo,
né, e ainda os dados estatísticos sobre desemprego, né, além de descrever nas entrevistas, o projeto também dará oportunidade, né, de elaborar estatísticas sobre o desemprego para saber de fato como estão vivendo a comunidade indígena do povo Canindé, né, nessa questão. Ver as legislações trabalhistas, documentos internacionais, como a Convenção número 169 da OIT, né, na qual a Organização Internacional do Trabalho, sobre os povos indígenas e tribais, né, que versa sobre o mundo do trabalho indígena. Desse modo, também, né, historicizar o mundo do trabalho indígena, problematizar essas questões da inserção dos trabalhadores, articular a luta do trabalho entre os povos indígenas e também a luta pela terra, diagnosticar a formação profissional para o mundo do trabalho, né, como está sendo esse processo educacional, né, para o mundo do trabalho, principalmente na escola indígena Canindé, os processos educacionais, tanto para a prática da cultura, como fortalecimento, né, da inserção no mundo do trabalho, né, de que forma, né, essas questões estão sendo tratadas realmente de fato. A partir disso também, né, criaremos alguns resultados dessa pesquisa, né, além dos processos que devem ser desenvolvidos durante a pesquisa, faremos também alguns registros, né, audiovisuais para demonstrar como está sendo, né, o gerenciamento, né, tanto da formação como da realidade na qual o povo vive, né, dos seus meios de trabalho. Os resultados e discussão do trabalho, né, na prática de nossa pesquisa etnográfica, isto significa, mediante ao materialismo histórico e dialético, desenvolver meios analíticos sobre os aspectos contraditórios de uma determinada realidade, sendo o movimento que engendra os contraditórios, que os opõe, que faz com que o choque os quebre ou os supera. Nestes termos, ao tempo se efetua a etnografia sobre as trabalhadoras e os trabalhadores, né, indígenas no contexto neoliberal. Objetiva-se também apontar resoluções para possíveis problemáticas ou conflitos aprendidos por nossa análise, né, a partir, né, da discussão dos resultados na qual forem elaborados, né, da pesquisa, né, desenvolver alguns métodos junto com a comunidade indígena e os trabalhadores e trabalhadoras, né, de tentar diminuir essas questões que impedem a inclusão, né, dos povos indígenas no trabalho, na qual é de importância, né, todos terem o trabalho na qual permitirem, né, de fato. E aí perceber o que essa exclusão está tendo de negativa e que possa melhorar daqui a um processo de tempo, né? Então, finalizando a apresentação do projeto, né, na qual a consciência ética de luta pela terra do movimento indígena do Ceará no Brasil, né, a bolsa, o projeto da continua em andamento, né, agradecer ao professor Dr. Roberto Kennedy Gomes Franco, né, pela oportunidade de trabalhar em conjunto e falar que esse projeto ele vai ser bem desenvolvido, né, juntamente com o povo Canindé de Aratuba, que terá bons resultados. Obrigado.